Se Deus prometeu algo que Abraão não viu em vida, é porque o Senhor há de ressuscitar Abraão dos mortos para que ele veja cumprido diante dos seus olhos aquilo que Deus disse. Porque Deus não é homem para que minta, Deus não é homem para que se arrependa. Fala aí, meus amigos, vocês estão bem? Eu espero que sim, eu tô bem também. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje vou dar continuidade com vocês a Quando um Judeu Governar o Mundo. Tô com a minha versão Kindle hoje para acompanhar com vocês. Já falei, dá para acessar no Kindle lá, quem quiser também. É uma ótima pedida, beleza? Mas se você não tá lendo o livro, não tem problema. E eu indico que você assista aos outros vídeos também. Mas de qualquer forma, como eu tô falando sempre, eu tô tentando fazer os vídeos bem fechadinhos em cada assunto de cada capítulo, para você poder vir, voltar aqui, ouvir de novo quando você quiser, ou até chegar aqui do nada e assistir e conseguir entender do que eu tô falando, tá bom? O fato é que a gente já falou dos dois primeiros capítulos, né, onde a gente fala sobre ignorância, arrogância, e onde a gente falou também no último sobre supersessionismo versus restauracionismo, né? E se você não viu, tá tudo bem, mas hoje a gente começa a entrar numa área já onde o Joel Richardson vai falar pra gente sobre como olhar para Israel, tá bom? Lembrando que nós estamos na primeira parte, onde a gente quer saber o que a Bíblia fala sobre Israel, né? E a gente já tá vendo a importância disso, os equívocos, mas agora a gente começa a entrar de fato no que a Bíblia tem a dizer sobre o povo de Israel, porque a gente tem falado muito, você precisa ver Israel como a palavra fala, mas como a palavra fala de Israel? O que a Bíblia diz que nós devemos esperar para Israel ou de Israel também? E aqui começa, tá bom? E é óbvio que ele vai usar uma forma muito boa da gente enxergar o que nós devemos esperar para Israel, que é através das alianças, né? Ele cita pelo menos 4 alianças aqui que são importantes para a gente entender o que Deus tem para Israel. E ele coloca elas como a aliança abraâmica, a que nós veremos hoje, a aliança mosaica, a aliança davídica e a nova aliança, ok? A primeira aliança, que é a que nós vamos falar hoje, vamos direto pro assunto, porque é muito bom. E quero, como eu falei, quero que esse vídeo fique aqui um vídeo completinho pra gente falar sobre a aliança abraâmica, segundo quando um judeu governar o mundo, né? Mas, antes da gente entrar diretamente, né, nessa introdução que ele dá sobre as alianças aqui, uma coisa que ele fala que eu acho muito importante mesmo, e que vai servir de base para as outras alianças que nós ainda vamos ver. Ele fala assim: se a igreja fosse informada apropriadamente a respeito dessas grandes alianças bíblicas, então todo o debate e controvérsia a respeito do restauracionismo e do supersessionismo, você quer saber o que são essas duas coisas? Tem vídeo no canal aí, semana passada saiu. Essas controvérsias e debate a respeito do restauracionismo e supersessionismo seriam dissolvidos. Por quê? Por que ele diz isso? Porque se você entender as alianças que Deus fez com o povo de Israel, você vai entender que a ideia de que Deus substituiu Israel é simplesmente insustentável, segundo as escrituras, ok? Ah, você está sendo arrogante. Eu tô só indicando os vídeos do canal, né? Veja o vídeo sobre ignorância e arrogância para você ver como, na verdade, ignorância e arrogância é olhar para o povo do qual Deus fez essas promessas e alianças e achar que Deus os substituíram. Agora, quando a gente fala de aliança abraâmica mesmo, né? Nós vamos olhar para as promessas que o Senhor fez para Abraão. E ele começa citando 3 aspectos críticos dessa aliança que a gente precisa reconhecer, tá bom? São eles, primeiro, que essa aliança é uma promessa feita especialmente aos descendentes de Abraão, de Isaac e então de Jacó, ok? Que depois foi nomeado como Israel. Segundo, a ênfase primária da promessa se refere a uma área territorial bem específica, ok? E terceiro, a promessa feita através da aliança abraâmica é vigente, irrevogável e eterna. Isso é importante pra gente, esses 3 aspectos, e é o que ele vai desenvolver. Esse capítulo ele podia ter só 3 tópicos, né? E colocar tudo dentro de cada um desses tópicos. Esses tópicos seriam isso, né? A promessa que é feita aos descendentes, especificamente Isaac, a ênfase da terra e, por último, né, a continuidade e eternidade dessa promessa, se a gente pode dizer assim, ok? Mas vamos lá então, né? A aliança em si. Primeiramente, né, nós vemos o Senhor chamar Abraão em Gênesis capítulo 12, e ali nós vemos já o Senhor começar a falar
com Abraão a respeito daquilo que ele planeja pro fim, né? Não pro fim, não quero dizer nem pro fim dos tempos, assim, mas para o futuro. Acho que essa é a melhor palavra. Mas é em Gênesis 15 que a gente começa a ver que Deus vai revelando progressivamente essa promessa que ele dá primeiro lá em Gênesis 12, ok? Por exemplo, em Gênesis 15 é onde o Senhor fala claramente para Abraão sobre descendência, né? E onde aquele texto onde a gente vê ele chamar Abraão para fora e olhar as estrelas, contar as estrelas do céu. É nesse episódio, por exemplo, que a Bíblia vai dizer que Abraão creu e isso lhe foi contado como justiça, né? Essa é a base, inclusive, como o Joel fala aqui, que Paulo vai usar ao longo das suas cartas para falar da salvação exclusivamente pela fé. Então veja como as promessas de Abraão, elas não são coisas que ficam lá no passado como coisas que assim, ficaram, sabe? Foi uma ideia que foi mudada. Por exemplo, essa semana, né, no meu curso de teologia, na faculdade de teologia, eu faço faculdade por uma faculdade, eu não vou citar aqui, mas que tem uma visão bem complicadinha a respeito do Antigo Testamento, né? E eles falam que o Novo Testamento ressignificou completamente o Antigo Testamento e suas promessas. Tá vendo? É esse tipo de ignorância a respeito de como Deus faz aliança que é muito perigosa, né, para a forma como a gente olha para Israel. Sendo que quando nós olhamos, por exemplo, para a salvação pela fé, nós não temos dificuldade nenhuma de enxergar o Senhor começando algo lá e mantendo aqui. Entende como as coisas não estão bem colocadas quando a gente faz isso? Mas presta atenção que vai ficar melhor, tá bom? Porque mais pra frente ainda a gente vai ter um episódio aqui que ele é crucial para o nosso entendimento dessa promessa, tá bom? Porque no capítulo 17 de Gênesis, o que vai acontecer, né, é que Deus vai colocar um sono profundo em Abraão e vai passar por entre os animais cortados. Esse é um episódio bem assim, que a gente passa batido às vezes e que ele significa muita coisa, tá bom? Pra você entender assim, basicamente Deus ordena que Abraão faça um corredor de animais cortados, divididos ao meio assim, pendurados. É uma cena bem sangrenta mesmo, tá? Mas, de repente, Abraão entra num sono profundo e quem passa por entre esses animais, a Bíblia diz que é um fogaréu, né, com uma tocha de fogo. E nós sabemos ali que as escrituras estão mostrando que o próprio Deus é quem passa entre os animais em vez de Abraão. Essa era uma espécie de juramento que dizia, seja feito com quem está jurando o mesmo que foi feito com esses animais, caso não haja cumprimento. O normal nesse tipo de situação e cerimônia era que ambos passassem por entre os animais, né? Os dois homens que estivessem fazendo uma promessa, nesse caso, Abraão e o próprio Deus deveriam passar juntos, mas Deus põe um sono profundo em Abraão e ele passa sozinho, né? Ele mesmo passa sozinho por aquele corredor. O que isso mostra pra gente, né? Ele vai começar a citar aqui Dr. Walter Kaiser Jr. Olha, estamos falando de teologia boa aqui, tá? E se você ler o capítulo, você vai ver que ele fala bastante da interação dele com o Dr. Kaiser. Mas, presta atenção comigo, né? Porque o que o Dr. Kaiser fala aqui, o que o Joel sustenta, é muito interessante com relação a esse episódio. Porque isso mostra como a aliança abraâmica não era bilateral. Deus não estava fazendo um acordo com Abraão que se ele cumprisse, então ele cumpriria também, né? Na hora de provar a bilateralidade, dá pra falar isso? Acho que sim, né? Da promessa, Deus põe sono profundo em Abraão e ele passa para que a promessa fosse unilateral. Só Deus sustentava essa promessa. E eu acho que isso é tão interessante pra gente aqui, porque isso já começa a mostrar como nosso coração, muitas vezes, não entende o evangelho mesmo nessa unilateralidade, né? Mas vamos focar aqui na aliança abraâmica mesmo, né? O fato de que Deus faz promessas e ele se compromete a sustentá-las, né? Agora, quando a gente vai passando pra frente aqui, né? Nós vamos ver ele falar sobre a terra de Israel e como essa promessa da terra não é subjetiva. Na verdade, tudo que Deus tem para falar sobre essas promessas da terra de Israel é bem específico. E ele começa a, inclusive, dar as marcações, né, as delimitações do território que Deus prometeu a Israel. E ele vai identificar uma coisa. Esse território que Deus prometeu a Israel não é a terra que Israel está hoje. É apenas uma parte. Ou seja, ele vai falar pra gente que só tem 4
possíveis conclusões a respeito disso. Deus prometeu uma terra para Israel, e Israel não tem essa terra. As conclusões são, primeiro, o Senhor falhou em cumprir suas promessas, essa é a primeira conclusão possível. Segundo, o Senhor nunca pretendeu literalmente cumprir as suas promessas. Terceiro, a promessa nunca será cumprida literalmente de acordo com as especificações dadas pelo Senhor, mas será cumprida espiritualmente no céu ou em alguma nova terra celestial. E por último, embora o Senhor ainda não tenha cumprido suas promessas literalmente, ele continua comprometido em fazê-lo no futuro, quando retornar. Essas quatro opções, elas vão crescendo, tá bom? Você tem de um lado, primeiro, um ceticismo absoluto, né? Na verdade, não ceticismo, mas uma espécie de crença diabólica, né? De que o Senhor falhou em cumprir, como se o Senhor não conseguiu. Ele tentou, mas não deu, né? Em segundo, o Senhor nunca pretendeu literalmente cumprir as suas promessas, ou seja, a ideia de que Deus prometeu, mas ele nunca pretendeu cumprir, né? Aqui nós estamos distante da maioria dos crentes, tá bom? Mas em terceiro lugar nós temos aqui o que começa a ser o pensamento majoritário da igreja atualmente, coisa que nós tratamos no capítulo passado, né? A ideia de que essa promessa, ela vai ser cumprida, mas não literalmente. Ela vai ser cumprida numa realidade celestial, espiritual, né? De forma que o Senhor não pretendia cumprir do jeito que falou, né? E ele vai usar alguns exemplos de alguns teólogos aqui e que causam problemas, né, para a interpretação restauracionista. Na verdade, causam problemas não, que tem problemas com a interpretação literal das escrituras. Alguns deles que até zombam, né? Por exemplo, ele cita aqui, né, não que todos esses zombam, mas conclusões bem equivocadas a respeito disso, né? Ele vai citar Gary Burge, por exemplo, vai citar depois Sam Storms, ok? Depois cita G.K. Beale e termina citando também N.T. Wright. Ou seja, assim, são teólogos muito bons, meus amigos. Bons teólogos, mas que chegam a conclusões muito complicadas a respeito dessas promessas, né? Que é essa terceira possível conclusão que nós falamos aqui. A de que sim, Deus vai cumprir o que ele falou, mas ele não vai cumprir do jeito que eles esperavam. Deus vai cumprir de maneira espiritual. Deus vai cumprir numa realidade celestial. E o problema com isso, qual que é? É que nós estamos olhando para um cumprimento que não foi o que Deus disse, né? Ele até cita que um desses teólogos, né, vai citar Hebreus 11 para falar que Abraão entendia que a promessa não era literal, né? Dizendo assim, olha, ele cita Hebreus 11, 13 ao 16, que diz: todos esses morreram na fé sem receber as promessas, mas tendo-as visto e saudando-as de longe, confessaram que eram estrangeiros e exilados. Para aqueles que dizem essas coisas, fica claro que estão procurando um país próprio, e de fato, se eles estivessem pensando naquele país de onde saíram, teriam tido a oportunidade de retornar. Mas da forma que eles desejam um país melhor. Isso é, um país celestial, porquanto Deus não se envergonha de ser chamado seu Deus, porque ele preparou uma cidade para eles. E é usando esse texto que alguns desses teólogos vão dizer, tá vendo? Deus estava preparando uma cidade celestial e não terrena. Mas qual que é o problema com isso que o Joe identifica que é muito importante? Que esse texto, ele não está buscando definir a localização da cidade, mas sim o tipo, a qualidade, a natureza desse reino, que é celestial, né? O problema é quando muitos desses teólogos vão usar desse tipo de base bíblica para definirem algo que a escritura não quer dizer, como se a terra que Deus prometeu a Israel não é mais literal, porque o Novo Testamento ressignificou isso. O Novo Testamento em lugar nenhum tem a intenção de ressignificar. A revelação das escrituras é progressiva e ela não anula o que foi falado, ok? Mas o que é importante pra gente aqui é entender que é a quarta conclusão que é a correta, de que se Deus não cumpriu isso ainda, ele, por ser fiel, não mudou os seus planos. Ele vai cumprir o que ele disse, porque ele é fiel, porque ele disse e ele vai fazer. Se ele prometeu algo a Abraão e Abraão não viu em vida, não é porque Deus frustrou as suas promessas, é porque Deus não vai cumprir a sua promessa a Abraão. Se Deus prometeu algo que Abraão não viu em vida, é porque o Senhor há de ressuscitar Abraão dos mortos para que ele veja cumprido diante dos seus olhos aquilo que Deus disse. Porque Deus não é homem para que minta,
Deus não é homem para que se arrependa, ok? Agora, por último, aqui eu quero falar com vocês de algo que é importante para nós, porque quando nós olhamos para Gênesis 17, nós vemos Abraão tentar pedir a Deus para que os cumprimentos da promessa fossem feitos por meio de Ismael. Isso é importante, por quê? Porque isso mostra duas coisas pra gente, né? Ele cita aqui, né, um autor popular chamado Cal Medaris. Eu confesso que eu não conheço, ok? Mas ele disse que é um autor popular, orador e proponente do movimento anti-Israel, que diz algo importante, né? Alguém pergunta pra ele, né, qual a posição dele com relação a Israel, e ele diz assim que a terra foi dada aos descendentes de Abraão, porque os seus descendentes são Ismael e Isaac, né? A ideia aqui dele é de que Deus está cumprindo a sua promessa não só por meio de Israel, mas por meio dos descendentes de... Não só por meio de Israel, ou seja, os descendentes de Isaac, mas por meio dos descendentes de Ismael, né? Filho que Abraão tem com Agar. E aqui é interessante, porque em Gênesis 17, né, o Joe vai citar aqui, que Abraão ele solicita ao Senhor a respeito de Ismael, pedindo que ele fosse o proponente dessas promessas que Deus fez a Abraão. E a resposta de Deus é interessante, porque olha só, Abraão diz a Deus, que Ismael viva diante de ti, mas Deus disse, não, mas Sara, tua mulher, te dará um filho e tu lhe chamarás Isaque. Estabelecerei a minha aliança com ele por aliança perpétua para os seus descendentes depois dele. Quanto a Ismael, eu te ouvi, eis que o abençoarei e falo-ei frutificar e multiplicá-lo-ei muitíssimo. Ele será o pai dos 12 príncipes e eu farei dele uma grande nação. Mas o meu pacto estabelecerei com Isaque, que Sara lhe dará a esta geração no próximo ano. Isso é importante por quê? Porque, meus irmãos, se a intenção de Deus fosse cumprir as promessas feitas a Israel em outro povo, isso não teria sido um problema lá em Gênesis 17. Mas Deus deixa claro que as promessas que ele tem, ele há de cumprir nos descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, ou seja, Israel. Ok? Isso é importante por quê? Porque as promessas feitas a Israel, elas não são cumpridas em nós, nos brasileiros, nos argentinos, não, em todas as outras nações, não, elas são cumpridas nos descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Vitor, mas nós fomos feitos descendentes de Abraão pela fé. Sim, meus irmãos, mas as escrituras dizem que fomos nós quem fomos enxertados nesse povo, e não nós que substituímos esse povo. Né? O que nós acreditamos sobre a fidelidade de Deus no que diz respeito à salvação a nós, também devemos acreditar na fidelidade de Deus com respeito a tudo que ele diz. E ele sabe o que disse a Abraão, e nós também, porque lemos nas Sagradas Escrituras. Por isso, percebem como é importante que a gente veja isso da perspectiva da palavra e não da nossa própria perspectiva? Veja como, por exemplo, quando o Senhor tira Israel do Egito depois da escravidão, né? É o que o Joe praticamente termina dizendo aqui, né? Veja como quando ele tira Israel do Egito, o Senhor vai falar com Israel e a fala dele tem a ver com relembrar a aliança feita a Abraão. Isso é importante para nós por quê? Porque nós veremos próximas alianças, mas diferente do que muitos pensam, as alianças não vêm para substituir a antiga. Elas vêm como revelação progressiva de uma promessa feita lá atrás, uma promessa feita a Abraão. Essa é a importância, meus irmãos, essa é a importância de nós conhecermos as promessas, as alianças, ok? Eu quero fazer aqui, por último, um lembrete de como é importante que você leia as escrituras, ok? É muito importante. Eu falo aqui, leia esse livro também para você acompanhar melhor aqui, isso vai ser muito legal. Mas mais do que isso, seja um leitor das escrituras. Leia a Bíblia toda e sempre, meus irmãos. Não fique por aí ouvindo as ideias dos outros, né? Nem mesmo nesse canal, sabe? Use esse canal como ferramenta, como algo que pode te ajudar mais, mas seja alguém que tenha consciência cativa às escrituras. Vamos deixar que as escrituras nos digam o que Deus pensa a respeito das coisas e, como nós estamos estudando esse livro, o que Deus pensa a respeito do seu povo, Israel. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha entendido. Deixa um comentário, se tiver dúvidas, deixa nos comentários. Deixa um like também para ajudar o canal. Se inscreve se não for inscrito, ativa o sininho para receber uma notificação quando eu postar um vídeo novo. Eu vejo você no próximo vídeo. Valeu, falou!